quando ele fala que depois daquele jogo os jogadores se reuniram com a comissão técnica e fizeram um pacto, uma corrente, dizendo, vamos voltar aqui ano que vem, vamos ganhar a Libertadores para voltar e brigar pelo título mundial. Não é muito fora da realidade, não. Acho que é uma presença marcante, você tem toda a razão, acho que não tem a menor dúvida de que ele permanece no Flamengo, até porque os contatos da Europa praticamente, se não se fecharam, pelo menos estreitaram muito, né? Teve uma chance aí que foi o Barcelona, né? O Barcelona demitiu o técnico, ele tinha colocado 5 ou 6 clubes do mundo. Entre esses 5 ou 6, com certeza está o Barcelona. É fato. E aí demitiu o técnico. Não foi nem Não foi cogitado, mas por ele... candidato. Se ele coloca que tem a esperança de trabalhar em um dos 5, 6 maiores do mundo e esse clube demite o técnico, talvez ele tenha ficado, Se o Barcelona começar a montar uma televisão, nós vamos também se candidatar para lá, né? Demitiu e já no momento seguinte anunciou o Kik Setien. Exatamente. Mas tinha essa possibilidade. Lógico, eu acho remota. Eu acho que ele tem capacidade para trabalhar no Barcelona. Não, mas tanto é que ele trabalhou na Europa, trabalhou no futebol português e teve sucesso por lá. Não o sucesso que se esperava, como ele teve. Para mim, o sucesso do Flamengo é o máximo da carreira dele. Campeão de Libertadores. E ele reconhece isso, inclusive. Isso aí é inquestionável. Agora, a presença dele aqui no futebol brasileiro é muito, mas muito importante para essa abertura de mercado, para novas tentativas ou novas maneiras de se enxergar o futebol. E ele, pelo jeito, está chegando com um apetite de leão, né? Pelo menos é isso. E vai começar já a espiar a garotada do Flamengo, que começa esse campeonato carioca, né? Quarta-feira estará no Maracanã para ver Flamengo e Vasco. Até porque o Flamengo apresentou alguns jogadores interessantes, né? Nesse jogo de sábado contra o Macaé, né, João? Sim, o Mateuzinho, por exemplo, lateral direito, foi muito elogiado, né? Teve uma boa participação. E ele está de olho em tudo aí, Rafael Marques. Imagine só, ele é um cara obcecado por trabalho, workaholic, né? Está vindo para uma sequência de trabalho, a primeira parte foi extraordinária, e com tudo isso à disposição, né? Porque não param de chegar peças e jogadores para ele trabalhar. O Jorge Jesus é o que a gente pode chamar de figura singular, né? Dentro da sua metodologia de trabalho, porque algumas coisas que ele fez quando chegou no Flamengo, em outras épocas, culturalmente falando, seriam abolidas no futebol brasileiro. Um exemplo bobo, que parece simples, mas não é. O CT, Nindurbu, tem 4 campos, né? Campo 1, 2, 3, 4. Depois que ele chegou, foi feita uma obra lá, uma reforma, e colocaram uma espécie de painel no alambrado, que inclusive serve para, se for o caso, ser utilizado futuramente para divulgação de alguma coisa publicitária e tal. Então, quem está no campo 3 não vê o campo 1, quem está no campo 4 não vê o campo 2. Embora sejam germinados, próximos uns dos outros. Porque há esse, entre aspas, paredão. Então, por exemplo, esse time sub-20, que está sendo dirigido pelo Maurício de Souza, que disputa o Carioca, esse time não viu um treino do Jorge Jesus. Não viu, pode ter participado, alguns jogadores podem ter sido chamados e tal, mas até a metodologia dele é tratada de maneira como algo de excelência dentro do clube. Exclusiva, né? Exclusiva. Porque ele implementou um modelo que ele traz da Europa, do outro continente. Conversei semana passada com um amigo meu que é agente FIFA, um conhecido do futebol, e ele me disse o seguinte: sabe o que falta ao Jorge Jesus? Pegar um gigante europeu, ganhar um título de expressão na Europa. Para o europeu que contrata, para o clube contratante na Europa, não adianta, ou pouco adianta, o Jorge Jesus ganhar a Libertadores. É importante sim para a carreira dele, isso ressona no mundo inteiro, mas não é isso que determina um gigante europeu a contratar o profissional. O Mundial de Clubes teria uma influência? Teria. Mais do que a Libertadores. Mas veja bem, o Kik Setien, que foi o eleito para dirigir o Barcelona, não ganhou título algum na carreira. São essas incoerências. Seja de Libertadores, seja de Campeonato Nacional, não ganhou nada. O que ele tem é um estilo de jogo que lembra o do Barcelona. Então, e é de lá, né? Da casa ali, pertinho da Espanha. Essa observação é perfeita, Eugênio, porque na verdade qual é a questão? Isso que é vendido, porque se vende essa ideia, se vende esse modelo, se propaga essa informação, mas na hora de se executar, tomar uma decisão, se escolhe um caminho diferente do que foi falado, né? A gente tem uma característica no Brasil de sempre dizer assim, porque se é na Europa não acontece. Porque a Europa não demite treinador. Como é que não demite? Tem um monte de demite. Vou mandar do Barcelona agora embora. Esse ano foi feito um levantamento, já são, se não me engano, 30 técnicos demitidos nas 5 principais ligas da Europa.
até aqui. É um aumento em relação à média natural do futebol europeu. Ainda não é aquilo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, na América do Sul como um todo, mas está aumentando. Ontem eu narrei Hertha Berlim e Bayern de Munique pela Bundesliga aqui no Fox Sports e os dois trocaram de técnico em novembro, agora há 2 meses. O Klinsmann, né, e o Hans Flick assumiram aí as equipes. Muito bem. Mas o Jorge Jesus chegou e ele, além do que ele já tinha e conseguiu ganhar Libertadores, Brasileiro, estabeleceu marcas, recordes, ele terá muitas outras opções no elenco. Uma delas, o Michael, foi anunciado. Em entrevistas, ele é sempre muito transparente, né? Muito sincero, muito pé no chão. Eu acho que tem tudo para dar muito certo no time do Flamengo. Vai ser bom para ambos, para o Flamengo e para a carreira dele que decole, né? Ele é um cara que demonstra que tem personalidade, né? Tem aquela casca, né, formada pela dificuldade da vida, do dia a dia. E aí isso se transforma, sabe em quê, João? Numa aura toda especial. É iluminada, né? Você vê ele falando, sorrindo. É Confiante. É verdade. Humilde. Espero aprender e colaborar. Sem dúvida. Ponto. Sabe? Leve. Isso é muito importante. Ele vai colaborar muito. Vai porque, apesar do Flamengo ter vários atacantes, né, de qualidade, de ponta, e especialmente no setor onde ele preferencialmente gosta de atuar, que é o lado esquerdo, tem lá o Bruno Henrique, tem lá o Vitinho, que terminou o ano em alta, Pedro Rocha também cai por ali. Se vocês pararem para pensar, eu não sei se vão concordar comigo, o Bruno Henrique é mais jogador do que ele, eu acho, mais atacante. O Bruno Henrique foi o craque do futebol brasileiro em 2019, para mim. Mas o Michel tem uma coisa que não há nenhum jogador no elenco do Flamengo que tenha. O Michel é um jogador que tem capacidade de desenvolver uma sequência de dribles. Sim. Coisa que se vê muito pouco no futebol. É raro isso hoje em dia. Os grandes lances dele que estão eternizados, toda hora passam aí, estão viralizando as imagens mundo afora. O gol contra o Inter, muito marcante, outras jogadas. Ele dribla sempre mais de um. Só ter espaço. É uma coisa rara no futebol. É muito difícil. Então ele tem a essência genuína do jogador brasileiro, o talentoso, o moleque da pelada, que joga descalço e tudo mais. A arte que o Flamengo fez para divulgar a vinda dele é bem bacana. Sim, é verdade. A favela venceu. Tem tudo para dar certo, né? Boa sorte aí pro Michael, que agora vai ter a chance de trabalhar com o Jorge Jesus, que é um treinador que tem fama de fazer com que os jogadores melhorem, né? Evoluam, né? Então vamos ver como vai ser essa trajetória do Michael, que seja de muito êxito. Mas a vida é feita de idas e vindas. Michael está chegando. E mais uma joia revelada pelo Flamengo está indo embora. E para o maior clube do mundo. Reinier é do Real Madrid. O anúncio confirmado hoje, a contratação. Ele completou ontem 18 anos, está com a seleção brasileira disputando o pré-olímpico lá na Colômbia. E aí, mídia do Real Madrid oficial. Bem-vindo, Reinier. Mais um moleque brasileiro saindo do Flamengo. É chamado de um amigo meu, veterano, que diria, isso aí é notícia velha. É verdade. A gente já sabe disso há um tempão. É verdade. A novidade é a arte ali. Tá lá o Reinier com a carinha, Real Madrid e tal. Mas foi até engraçado semana passada, na entrevista do Marcos Braz, quando ele foi perguntado sobre o Reinier, Reinier, isso aí... no momento certo, a gente vai se pronunciar e tal. E ele estava viajando para a Europa. Ele não tinha muito o que falar, como o Reinier ontem mesmo, na seleção pré-olímpica. Quando perguntado, você foi a Madrid? Eu fui, fui resolver problemas particulares. Estava tudo acertado e faltava só a data do aniversário mas dele. Mentira, foi lá ver apartamento, problemas particulares. Exames médicos e tal. Mas é isso aí. O Real Madrid estava esperando ele completar 18 anos para fazer o anúncio. Como completou ontem, aí hoje... Eu tenho a impressão, essa é uma opinião minha, eu acho o Rodrigo e o Vinícius Júnior dois talentos, dois jogadores que têm um futuro extraordinário. Mas eu vejo o Reinier mais completo do que os dois, com mais características que possam fazer dele um jogador que se torne uma realidade. Ele é um jogador completamente diferente do Rodrigo e do Vinícius Júnior. Inclusive, gostaria muito e quero ver e verei, tenho certeza, esse trio brilhando no Real Madrid. Mas eu tenho a sensação de que o Reinier
é um jogador que tem grande chance de dar certo no futebol europeu. O diferencial dele é o gol, João. É isso. O diferencial dele é o cara que ele empurra a bola, ele não quer nem saber, ele tem um talento para concluir, coisa que o Vinícius não tem, dificilmente vai amadurecer nesse ponto, que é um jogador de lado de campo. Em compensação, o Renier não tem a virtude do Vinícius pelo lado do campo, ele não tem a velocidade, ele não tem o drible, ele não vai para a linha de fundo. Exato. São complementares. Exatamente, por isso é que você vê que ela fala assim, mas o Vinícius Júnior, não sei, o Zidane não está nem aí, toda hora, vai pro jogo, meu filho, vai pro jogo. E ele joga. Ele jogou bem no final de semana. Tem jogado. E assim, dá para projetar um ataque, se os 3 vingarem, são todos muito jovens. Sim. Lógico. E por serem muito jovens, tem carreira longa pela frente e tem tempo de maturação. Mas num dia, pela direita, Rodrigo, centralizado Renier, pela esquerda, Vinícius Júnior. Que maravilha, hein? Imagina, pode ser um ataque brasileiro de muitos anos no Real Madrid, se eles vingarem. Assim como o Marcelo, quando saiu do Fluminense, também com 18 para 19 anos, foi para lá. E está lá até hoje. Tá lá. O Marcelo foi e ainda tinha o Roberto Carlos. Exato. Ele foi no projeto do Real Madrid, você um dia vai suceder o Roberto Carlos. Mas ainda tinha o cara na frente dele. E ainda tem o Benzema, ainda tem o... O Benzema veio aqui e está com 32 anos, né? Então, para um time como o Real Madrid, para o padrão de equipes de ponta do futebol, ele já está naquela curva descendente. Embora esteja fazendo uma bela temporada. Pela idade e tudo mais. O Cristiano Ronaldo saiu, ele é o principal artilheiro do Real Madrid. Sim. Inclusive, se discute muito se a saída do Cristiano Ronaldo, se o erro do Real Madrid foi ter tentado fazer dele, do Benzema ou de outro jogador, alguém que ocupasse esse papel, como se precisasse, ao ver, né, existir um jogador especificamente para ser um substituto do grande astro. Sabe qual é a grande mensagem que fica do que está acontecendo em relação a esses brasileiros no Real Madrid? É que, apesar de todos os problemas que o futebol brasileiro tem, e a gente sabe quais são, falamos disso com frequência aqui, né? A matéria-prima ainda é de excelência, né? Sem dúvida. O jogador de qualidade ainda é adquirido pelo gigante europeu sem medo. O europeu, principalmente quando ele vem de uma formação boa. O Flamengo tem um ótimo trabalho de base. Você não tem receio de contratar um... Renan Lodge, no Atlético. Outro ótimo Chegou exemplo. lá, tomou conta da posição. Bruno Guimarães está a caminho da Europa. Tem jogadores que não conseguem ter o mesmo êxito. Se transferem, talvez de maneira precoce e tal. Mas, no geral, o que dá para dizer é que o futebol brasileiro, como formador de talento, como gerador da matéria-prima, ainda tem respeito máximo no mundo inteiro. Em cima disso que você falou, Rafa, é só uma coisa. Eu concordo com você, mas eu acompanhei vários jogos dessa Copa São Paulo, que continuam em andamento, e alguma coisa tem me preocupado. De alguns moleques, de alguns treinadores. Porque a base é a base de tudo. O cara vem das categorias de base e vai sendo lapidado, vai sendo transformado em um atleta profissional de futebol. Muita ladainha dentro de campo. Muito moleque peitando o juiz, peitando o exemplo de cima não é bom, né? Exatamente, treinadores ali instigando aquilo à beira do campo. Eu vi isso em diversos jogos dessa Copa São Paulo. Mas o árbitro futebol júnior. Também o árbitro é fraco, né? Mas não é, mas tá errado.